Olá, gente, vamos a mais uma aula, tá? E a nossa aula de hoje nós iremos tratar de dois pontos bem breves. O primeiro, nós vamos conhecer um pouco das escalas menores harmônicas, tá? Que elas recebem uma alteração no sétimo grau. E eu vou deixar uma dica para vocês de como estudar aquelas lições do método que eu passei, tá? Para vocês. Vamos lá? Então, começando pelo primeiro ponto. Sim, lembrando que antes de começar essas escalas, é necessário retomar as práticas dos aquecimentos, tá? Os fundamentos no trombone de vara ou no bombardino, para que essa aula também está sendo dirigida, trombone e bombardino. Então, para o trombone, a gente pode começar a fazer, né, o fluxo de ar, como já repassei nas outras aulas, que a gente sopra apenas o ar para trabalhar a nossa coluna e também termos nosso primeiro contato com o instrumento durante o dia. Então, você pega uma escala, qualquer escala que você quiser, e tenta soprar ele, imaginando cada nota com as semibreves, 4 tempos, tá? E sopra somente o ar. Então, 1, 2, 3, e assim você vai fazendo, né, durante toda a escala. Tenta fazer ela crescente e decrescente para trabalhar mais o fluxo de ar. Depois desse exercício, tá? A gente faz soprando, tá? Praticando já a vibração dos lábios dentro do bocal e fazendo o estudo, né, de notas longas, onde nós passamos por todas as posições do instrumento, né? Com o qual a gente já trabalha em sala de aula e já viu aqui nas aulas passadas. Então, lembrando sempre de manter a nota projetada para frente, tá? Por isso a importância do exercício anterior, do fluxo de ar, da coluna de ar, para a nota não for e cair. Então, entre esse exercício do fluxo de ar e o de notas longas, eu recomendo que passe aí de uns 10 a 15 minutos fazendo, divida entre os dois, ou até mais. Quanto mais você puder trabalhar, melhor vai ficar algumas coisas. Então, seguidamente, né, a gente vai falar um pouco dessas escalas. As escalas maiores, que são as que nós trabalhamos já no nosso dia a dia, elas também têm suas relativas menores, tá? E uma coisa que é sempre cobrado em qualquer canto que você vá, se vá para o conservatório, para a universidade, são as escalas harmônicas, né? E também tem as melódicas, mas as harmônicas elas são bastante cobradas. Então, essa escala menor harmônica, ela vai receber uma alteração no sétimo grau. Como seria esse sétimo grau, professor? Ou seja, se a gente pegar a escala Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? Então, a gente teria... Qual seria a nossa sétima nota? Então vamos lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Temos a escala Dó maior, tá? Si natural, né? Então a gente, para pensar sua relativa menor, a gente pega esse Dó, tá? Que já é a primeira nota, o primeiro grau. E vamos descer mais duas notinhas, tá? Eu tenho Dó, descendo eu tenho Si e depois eu tenho Lá. Então, para achar a minha escala menor, eu vou pegar o meu primeiro grau da escala maior e vou descer duas notinhas, tá? Tem gente que conta 3, já pegando esse Dó. 1, 2, 3. Mas sempre eu indico você pegar o Dó e acrescentar mais duas notinhas abaixo. Então, Dó, Si, Lá. Então, teremos a escala de Lá menor no modo harmônico. Aí, olha só, quem será o sétimo grau da nossa escala? Eu não estou começando de Lá. Eu falei que da escala de Dó, meu sétimo grau, que seria quem? Si natural. Então, com a escala menor harmônica, eu vou fazer da mesma forma.
Eu não estou começando de Lá, que é o Lá menor. Então, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Sol seria meu sétimo grau. E o oitavo seria Lá novamente. Lembrando que a gente está trabalhando com escala com as oitavas. Então, escala de Lá começa em Lá, termina em Lá. Escala de Fá começa em Fá, termina em Fá. Fá será sempre o primeiro e o oitavo, tá? Se você não quiser fazer essa continha, basta você pegar a última nota, que foi a oitava nota, né, da nossa escala, e descer uma nota. Então, se eu tô em Fá, né? Aliás, em Lá, a escala de Lá menor harmônico. Então, se eu tô em Lá, aí eu desço uma nota que é a sétima, então Sol. O Sol será meu sétimo grau. Só que esse sétimo grau, ele tem uma alteração ascendente. Aí você falou, pô, que alteração seria essa, professor? Ou seja, uma alteração ascendente, a gente vê sempre na partitura, ou tá lá na aula de teoria, vê que na armadura de clave tem lá, ou bemóis, ou sustenido, ou às vezes não tem nada, né? Que seria tudo natural. Então, se esse meu Lá, o Sol, aliás, que é o sétimo grau, se meu Sol está natural, veja que a escala é de Lá. A armadura de clave Dó maior está tudo natural, né? Dó maior é onde tem aquele Si natural, no sétimo grau. Então tá tudo, não tem nenhuma alteração, nem bemol, nem sustenido. Então meu Sol já vem da escala lá de Dó maior, então também ele está sem nenhuma alteração. Então se eu vou fazer uma alteração ascendente com ele, então a minha nota Sol, que é o sétimo grau, terá uma alteração ascendente. E como eu coloco essa alteração ascendente? Eu vou acrescentar um sustenido na minha nota, ou seja, meio tom acima, tá? Não é uma regra para toda vez ser sustenido, tá? Haverá casos que a nota vai estar bemol e com alteração ela não vai ficar como esse Sol ficou na alteração sustenida, tá? Tem que olhar a armadura de clave para entender bem e fazer essa conta para saber qual nota vai receber, né, a alteração, que será sempre o sétimo grau, mas saber que qualidade, né, vai receber. Se vai receber um bemol, se vai receber o sustenido ou se ela vai ficar natural, tá? Então eu vou fazer aqui uma demonstração. A gente, para entender, vamos pegar só duas escalas hoje, tá? Para não complicar. E a gente vai ver como é que funciona. Então vou fazer a escala Dó maior para vocês verem. E depois eu vou fazer a relativa menor no modo harmônico com o Sol já levando o sustenido, tá? Então vamos lá, Dó maior, tá? Tudo natural, né? Quem tiver com trombone de rotor, pode usar já algumas posições para facilitar. Mas eu vou fazer no modo natural mesmo, tá? Vamos lá. Toquei a escala Dó maior, tá? Sem nenhuma alteração. Então, para achar a minha menor, lembrar que pega Dó, aí vai descer duas notinhas. Descendo, depois de Dó descendo tem Si e depois tem Lá. Lembra, para achar essa relativa menor, tem que ser sempre descendo essas duas notinhas, tá? Além da primeira que já está contabilizada. Então, Dó, Si, Lá. Lá menor harmônico. Harmônico tem alteração no sétimo grau. Então, o sétimo grau a gente descobriu que foi Sol. E ele vai estar um Sol sustenido. Então vamos lá.
Nessa menor eu usei os rotores para ficar mais próximo para vocês entenderem, tá? Então olha só, continuou Lá, Si natural, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido, que deu essa tensão do essa tensão que é o meio tom que tá dando de diferença aí, tá? E o Lá, escala de Lá começa em Lá, terminou em Lá, tá? Então a gente vai praticar essa escala e também a escala de Fá maior, tá? Ela é bem simplesinha, só tem um bemol na sua armadura de clave, né? Então a gente pode trabalhar. Então vamos lá, o exemplo agora da clave de, ou da tonalidade de Fá maior, beleza? Vamos lá. Então se é de Fá, para achar a minha relativa menor, eu vou fazer o quê? Fá, já está aqui, então eu vou descer. Descendo depois tem Mi e depois tem Ré. Então a minha escala relativa menor harmônica de Fá maior é Ré menor. Lembra lá, ó, Fá já está contabilizado, então eu vou descer Mi e Ré. Lembrando que a nossa armadura de clave tem o que, gente? Um bemol, não é isso? Então vamos lá. Olha a alteração do sétimo grau. Para contar então, ó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó foi meu sétimo grau, tá? E ele tá natural nessa escala. Então ele vai receber uma alteração ascendente. Mais uma vez é um sustenido. Então vai ficar um Dó sustenido, tá? Vamos lá. Beleza? A primeira vez não fica tão fácil entender, então é necessário a gente voltar o vídeo, tá? Para entender o que eu fiz na escala Dó maior com a relativa menor harmônica e para entender o que eu fiz agora nessa escala de Fá maior e Ré menor no modo harmônico, tá? Lembra sempre que o sétimo grau vai ser alterado, então a gente tem que saber como é que tá a armadura de clave para saber como é que vai funcionar essa alteração. E lembrar sempre que o sétimo grau vai dar essa tensão, tá? Assim como se eu não colocasse na escala de Lá menor a alteração do sétimo grau, ficaria dessa forma. Mas como teve alteração no sétimo grau, ela vai ter que ter uma tensão no sétimo grau. Então lembra sempre, trabalhar bem o ouvido também nessa questão da tensão que a nota vai gerar, tá? Esse é o primeiro ponto de nossa aula. E o segundo, para o bombardino, que ficou a lição 7, a lição 8 do método, tá? Que a gente trabalhou. As notas Everton, tá tocando bombardino, elas têm que ser tocadas dessa forma. Eu vou fazer aqui agora para que você olhe em casa no método, tá? E a gente consiga trabalhar na nossa próxima aula. Então, tá trabalhando com semínios, tá? O compasso da quaternária tá bem simples. Então a gente tem uma preocupação com a duração dessas notas, para não deixar elas como fosse uma cocheia, tá? E sim como se fosse realmente a nota semínima valendo um tempo, tá? Então, tua lição que está começando logo com essas semínimas, então a gente tem que tocar, tá? Dessa forma aqui, ó. Bem, o ar bem concentrado, tá? Tem que ter cuidado com a afinação da nota também e como ela vai ser tocada. Então, é um exemplo, não é a lição em si.
o importante é você pegar a referência sonora e tentar fazer isso olhando a sua lição no método, tá? Então lembra sempre, quando for tocar as semínimas, não deixar elas como se fosse cocheira. E sim. E vai variando aí, também tem mínimas na lição. Então, já que a gente já passou na aula passada, isso aí é mais para uma revisão. Para a gente, posteriormente na nossa aula, que vai acontecer essa semana, a gente tentar trabalhar essa questão do método, tá? De uma forma mais clara. E para o trombone, que foi a lição 1, já que o trombone está começando a se adaptar com o trombone novo, o trombone de rotor, eu passei a lição número 1 desse método, tá? Que ainda é com semibreves e semibreves ligadas, né? No compasso quaternário. Então vai estar dividido em 4 e 8 tempos, ou seja, 2 semibreves ligadas. Então, para essa lição, trombone, procura sempre pensar no ar, tá? Na qualidade do som e na divisão. Se possível também aí, quem está com metrônomo em casa, use, tá? No batimento, no andamento 60 aí, dá para fazer isso bem tranquilo, tá? Então, já deu exemplo do bombardino, vou dar exemplo agora do trombone, nessa lição. Então, sempre respirar bem, lembrar que o ar sempre concentrado nos pulmões e não aqui nessa parte do tórax, tá? Então, respirou. Lembrar sempre, a gente está trabalhando o nosso fortalecimento da embocadura, tá? Com esse método, tendo em vista que nós estávamos parados há muito tempo, tá? Então, eu resumi bem breve aqui por conta do tempo do vídeo, está se esgotando, mas como sempre eu digo, vocês sempre fazem também, vão lá no privado, no WhatsApp, e a dúvida, pergunta, tá? Então, nos veremos mais tarde na nossa aula, tá? E estudem, não se esqueçam de estudarem. Isso é bombardinho também, tá? Isso que eu falei aqui, eu já trabalho dessa forma na sala de aula com eles. Mas estudar sempre a escala maior, a menor harmônica, que tem o 7º grau alterado, tá? E não esquece de estudar o método. E antes disso tudo, os exercícios de aquecimento, tá? Os fundamentos, coluna de ar, notas longas, enfim, tudo que a gente já vem trabalhando, tá? Então, boa aula para vocês aí, bom estudo e a gente se vê. Tchau!